Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Hoje o nosso evangelho está em Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 13. E aqui Jesus condena os fariseus e os mestres da lei, os chefes da religião judaica, ali naquela época, por conta de tradições que eram passadas de pais para filhos e faziam parte ali dos costumes judeus. A gente precisa lembrar que o judaísmo era uma religião que misturava aspectos religiosos com aspectos sociais do cotidiano, do dia a dia. E isso influenciava, as leis judaicas influenciavam tudo. A forma como se fazia diversas coisas, como se lavava, se purificava o corpo internamente através de alimentos, alimentos que eram impuros, a forma como se lavava utensílios diários, como se limpava uma cama, como se lavava um jarro, vasilhas, etc. Envolvia também relações sociais, povos, pessoas com que os judeus poderiam ou não ter amizade, enfim, uma série de coisas, além propriamente do aspecto da relação com a divindade, da relação com Yahvé, com Deus. E Jesus aqui condena diversas formas hipócritas com que aqueles chefes da lei, aqueles fariseus, aquelas pessoas que eram lideranças religiosas do povo, faziam as coisas. Então, determinadas leis deixadas por Moisés, ali, cumpridas pelo povo judeu, eram por eles aplicadas de maneira totalmente sem pesos e contrapesos. Eles criavam ensinamentos que acabavam virando peso para o povo. E muitas vezes eles eram hipócritas, porque eram coisas que eles falavam para o povo fazer e eles mesmos não faziam, ou eles torciam o ensinamento ali de acordo com a situação, e eles usavam isso muito contra Jesus. E Jesus condena aqui a tradição deles. Fala, vocês estão apegados a ensinamentos que são passados de pais para filhos e desprezam a palavra de Deus. Isso ele vai falar no último versículo aqui, no 13. E isso serve para que nós sempre tenhamos em mente também que a igreja, ela de certa maneira, ela acaba criando uma certa tradição. Aqui nós estamos falando da igreja evangélica, da qual protestante, da qual nós fazemos parte. Nós criamos determinadas tradições, determinadas formas de fazer as coisas, e muitas vezes isso acaba se sobrepondo à vivência do evangelho de fato, à intimidade com Deus, a viver Cristo, viver o evangelho de maneira simples e plena. Então nós criamos nas igrejas, diversos programas, temos que ter o jantar X, a festa tal, e isso sobrecarrega as pessoas, e nós não pensamos como nós estamos efetivamente comunicando Cristo a quem não o conhece através disso. Nós não paramos para pensar assim, puxa, nós estamos fazendo isso ano a ano, isso está no calendário anual da igreja, todo ano no mês tal nós fazemos isso. Mas o quanto disso está sendo de fato vivido para transmitir Cristo, seja em forma de agradecimento, seja em forma de evangelização de fato, o quanto disso está apenas cansando as pessoas aqui dentro da igreja, enquanto elas poderiam estar focando na sua vida espiritual, no discipulado, no viver em igreja, em irmandade, e ao invés de fazerem isso, estão preocupadas com o evento em si, como isso tem se tornado uma carga pesada para algumas pessoas, que estão à frente disso, o porquê de fato nós fazemos algo na igreja ou não, faz sentido para a igreja manter isso, então manter essa atividade, está de fato agregando alguma coisa, ou nós estamos fazendo por fazer, fazendo por um costume, fazendo por uma tradição, Então nós podemos puxar aqui, pensar esse pedacinho do texto aqui de Marcos 7,
que chama Jesus e a tradição dos judeus para a nossa realidade hoje. Nós devemos repensar o seguinte, como Jesus fala aqui no 13. Nós estamos desprezando a palavra de Deus, nós estamos desprezando o Evangelho, nós estamos desprezando o trabalho de transmitir vida às pessoas que estão dentro da igreja, a pastoreá-las, pastoreá-las no caso dos líderes, mas a viver em igreja de fato, transmitir Cristo de uma maneira eficiente, né? A função da igreja é viver Cristo e transmitir a outros. Ou nós estamos fazendo isso, nós estamos desprezando isso, ou nós estamos nos preocupando com tradições, com ensinamentos legalistas, moralistas, que afastam as pessoas da igreja, né? A igreja que deve ser uma família. Nós sempre temos que pensar famílias da seguinte forma: quando um filho erra, quando um pai e uma mãe erram, eles não são expulsos da família. Eles ficam ali e são trabalhados na convivência da família para se restaurarem, né? Nenhum pai, nenhuma mãe sensato joga o filho na rua quando esse filho desobedece ou faz alguma coisa que não lhes agrada. E a igreja, da mesma forma, deve fazer com as pessoas que pecam, que todos nós pecamos, na verdade, né? Mas manter as pessoas juntas, agregadas, trabalhando na obra de Deus, né? Será que nós estamos, então, como esses tradicionalistas aqui, né? Esses legalistas, moralistas, estamos afastando as pessoas por conta dos seus erros, né, da igreja? Será que nós estamos dando mais importância a trabalhos e eventos do que realmente a uma vida íntima com Cristo, né? Isso são tradições que nós vamos adotando. A igreja faz isso sempre. E por que não vamos fazer desse ano? Se todo ano nós fazemos. Por que não vai mais ser assim? Né? Por que você está tirando o meu cargo? Por que eu não vou mais ser professor da escola bíblica? Por que não vou mais ser aquilo? E estamos dando mais importância a isso do que a viver o Evangelho, viver como igreja, né? Então, enfim, aqui a gente não pode estender muito o assunto, mas de uma maneira geral, que esse trecho de hoje aqui sirva para nós refletirmos se tradições, modos de fazer as coisas, aquilo que pode ser reformado, reformulado, será que nós não estamos negligenciando isso? Será que nós não estamos, de alguma forma, focando mais em tradições e em costumes do que propriamente em vidas e em viver o Evangelho? Essa é uma reflexão muito importante para a igreja, né, de uma maneira geral, nos dias de hoje. Então, que nós possamos usar esse trecho, esse Evangelho aqui de hoje, para pensarmos sobre o que realmente é o foco da igreja, sobre o que nós devemos focar, sobre o que é de fato importante e o que é uma mera tradição que pode ser reformulada, negociada, né, da qual nós podemos abrir mão, muitas vezes, para que a mensagem do Evangelho, que é o nosso foco, seja melhor vivida, melhor passada, né, entre as pessoas, seja melhor levada a mais pessoas. Deus abençoe você. Até mais.